palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E disse Deus, e houve luz. Este foi o primeiro dia da criação. Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesse momento de concílio, e esse momento é um momento muito favorável para nós e de grande emoção, né? Um momento que eu penso que ele se torna muito especial por a gente conseguir realizá-lo depois de tantas adversidades que nós passamos nesses últimos tempos. E nós estamos aqui vivos, amém? Na presença do Senhor, podendo glorificá-lo, podendo bendizê-lo, exaltar o nome dEle, por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu quero falar a vocês um pouco nessa palavra dessa noite também sobre o motivo pelo qual nós escolhemos esse tema moldável para o nosso concílio regional. Todo mundo sabe como eu amo literatura. Geralmente, quando eu vou pregar, eu faço umas 2, 3 mil citações de alguma coisa que eu acho interessante. Então, eu vou começar relembrando o início de um importante romance histórico chamado Um Conto de Duas Cidades, de um autor inglês chamado Charles Dickens. E ele diz o seguinte: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Foi a época da fé, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não havia nada diante de nós. Todos íamos direto para o céu, todos íamos diretos para o outro lado. Quando Dickens escreveu o seu romance e fez essa introdução tão dramática e extremada, ele estava falando sobre as sociedades e a vida nas sociedades inglesas e francesas, logo antes da Revolução Francesa. Ele faz nesse romance uma crítica social para mostrar para a gente como são turbulentos, difíceis e confusos, bem como extremamente injustos, os tempos de grandes mudanças sociais. Ao mesmo tempo que há muita coisa de conquista, de avanço, de glória, também existem dificuldades e muitas vezes o caos se instala. E é muito difícil, quando as coisas acontecem, discernir o nosso papel e a nossa contribuição nesse cenário. E às vezes nos sentimos confusos. E é também por isso que a gente pode lembrar um outro escritor que eu gosto muito, chamado Gilbert Chesterton, que fala assim: quando o tempo está muito confuso e a situação está muito difícil, precisamos de um homem teórico. Precisamos de alguém que reflita, precisamos de alguém que nos traga a um processo de separação entre os fatos, os dados, as impressões. São essas as ferramentas que permitem a gente exercer uma coisa muito importante nas épocas confusas: o dom do discernimento. E avançar nele, fazendo as melhores escolhas e conseguindo ouvir a Deus no murmurinho das vozes que nos demandam ação. E eu me lembrei desse texto de Dickens porque escrever um relatório que eu vou aqui apresentar e pensar nessa reflexão bíblica, nesse biênio que virou triênio, no meio do qual aconteceram coisas bem espantosas, e nós aqui vamos falar de muitas dessas coisas espantosas. Nós vivemos uma pandemia, nós vivemos questões difíceis na nossa igreja, nós perdemos pessoas importantes na nossa família, na nossa comunidade de fé. E pensar nisso para preparar esse relatório, para preparar minha mensagem, para preparar esse concílio, foi colocar numa perspectiva todo esse caos que a gente esteve sujeito. E os muitos momentos em que nós, como líderes, como colégio episcopal, como COGEAN, como Corean, não sabíamos muito bem que decisões tomar e quais eram as melhores naquele momento.
pensar nessas coisas foi também reposicionar meu senso de propósito, meu senso de missão. E acredito que de cada um de nós aqui também, como pessoas cristãs, metodistas, como parte de uma igreja que é histórica e que é secular. Mas a verdade, amados irmãos e irmãs, é que o caos, essa bagunça que às vezes invade a nossa vida, ela não é nem tão atual, nem tão estranha quanto às vezes ela aparece quando a gente está vivendo. De alguma maneira, aparece isso nesse relato que eu fiz de Dickens, que era o que ele estava vivendo naquela sociedade. Mas muita gente, nos diversos estudos do conhecimento, arruma diversos nomes chiques para falar sobre o caos. E eu estava fazendo esses dias um curso, e lá falava um negócio assim, mundo VUCA. Aí é uma sigla, alguns balançaram a cabeça aqui, tá vendo? Mundo BUNNY, porque as coisas estão tudo mudando rapidamente. Mundo líquido, né? E a gente fica todo confuso com esses conceitos. Parece uma coisa de agora, mas é algo que é um estado do ser humano. O ser humano é uma figura caótica, é um ser caótico, perdido muitas vezes, por isso tão necessitado de salvação. Quando os estudiosos falam sobre esse caos, eles dão para a gente um diagnóstico, mas eles não conseguem apontar as saídas mais profundas para isso. Essa é uma contribuição que a teoria dá, que a literatura dá, que os estudiosos dão, mas é também o limite. E quando a gente chega no limite, a gente lembra algumas coisas, né? Já estou ficando velha, hein, gente? Eu lembrei uma música de um grupo chamado Vida Abundante. Tem alguém aí comigo, por favor? Vida Abundante. Ô, glória. E esse grupo tinha uma música que falava assim, sobre alguns filósofos do mundo, né? E chegava uma certa hora na música e falava assim, mostrou bem os problemas, mas não deu as soluções. Né? Eu me lembrei também dessa letra, e aqui eu vou parar nas coisas que eu lembrei, para não ficar parecendo que eu estou assim, muito memorável, né? Aí eu fui para a Bíblia. Eu fui para a Bíblia, e quando eu foco o meu olhar no livro de Gênesis, nos capítulos 1 a 3, ali para mim são reveladas as bases espirituais, nas quais o ser humano foi formado, e sobre as quais até hoje ele se move. Porque a Bíblia, além de nos inspirar, ela também nos dá saídas que nenhuma outra obra humana vai nos fornecer. Gênesis 1 diz que no princípio, quando Deus fez o céu e a terra era sem forma e vazia. Essas expressões no hebraico, elas são tohu e bohu. E aí é só nisso de hebraico também que nós vamos ficar nessa noite, hein, gente? Porque essas duas palavras significam literalmente confusão e vazio. A terra era confusão e vazio. E nesse estado primordial, quando o vazio e a confusão eram as únicas coisas que existiam, havia trevas e havia um abismo coberto por águas. Esse momento é tão complicado que tem um pesquisador e um professor de física da Universidade Federal da Paraíba, que ele estuda sobre as teorias diversas da origem do universo, e ele fala desse chamado caos primordial, e ele diz o seguinte, na linguagem atual, caos significa confusão e desordem, mas esse não é o significado primitivo desse termo. Caos, vem também de um termo grego chamado kinein, que significa abrir-se e entreabrir-se. Significa uma abertura, uma fenda, um abismo. Às vezes a gente associa o caos àquela presença de escuridão e de tempestades. Às vezes ele pode ser entendido como esse espaço de fato vazio e anterior a todas as coisas, mas ele também significa uma abertura. Portanto, todo caos tem um ponto de saída. Todo caos tem um ponto de saída. As narrativas de todos os povos coincidem com a Bíblia nesse ponto, de que no começo tudo era uma grande confusão e a criação surgiu. Tem um moço chamado Stanley Jones, que também é conhecidíssimo nosso, se não é, deveria ser, um grande pesquisador, um evangelista, e ele fala assim, quando a gente esticar toda a religião, quando a gente esticar todo o conhecimento, quando a gente esticar todas as coisas que existem, no ponto máximo delas, nós vamos encontrar Jesus.
Porque Jesus é o final de toda religião e de todo conhecimento. Quando a gente está atravessando o caos, nós devemos olhar para o fim, porque lá no fim nós vamos encontrar Jesus, o autor e o consumador da fé. E embora o caos seja parte da nossa existência, a gente precisa entender muito bem esse caos no qual a gente vive, porque senão a gente perde a perspectiva da vida e da fé. O autor de Gênesis diz que o caos de alguma maneira está no DNA da gente. Porque quando Deus separa as águas de um lado e a porção seca aparece, perceba, a porção seca estava debaixo das águas do caos. E é dessa porção seca, surgida ali debaixo de toda a mistura, que está o primeiro barro com que a gente é moldado. Esse barro da confusão, que estava debaixo das trevas, que estava debaixo das águas, Deus o revela. E dali Ele tira esse barro e nos cria. Essa é a matéria inicial. E aí é por isso que lá no hebraico também, quando fala da alma vivente, é uma palavra dupla que diz nefesh shai, que tem uma dupla identidade. É o barro que a gente pega, que Deus pega na sua mão, e é o sopro que Deus dá. Porque entre o barro do caos e o sopro de Deus é que a vida brota. O caos sozinho não gera vida, mas quando o sopro de Deus é inserido no barro, a vida surge, porque Deus é o único que tira a vida do caos. Mesmo que a gente se reconheça como ser humano que é parte barro e, portanto, um pouquinho caótico, quanto mais confusão virmos ao nosso redor, mais precisamos nos lembrar que somos movidos pelo sopro de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a carne deseja o que é contrário ao espírito, o pneuma, o sopro. E a carne e o espírito são contrários, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nesse mundo, nessa existência, nós vamos sempre viver essa dificuldade e essa dualidade. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente não pode pensar nisso apenas como uma questão de mente versus sentimento. Não é só uma questão de força de vontade, é uma questão congênita, que a queda em Gênesis 3 agravou e deu mais ênfase ao barro do que ao vento que o movia. E nós estamos aqui. Somente quando a gente entende isso profundamente, a gente pode se convencer, como o apóstolo Paulo diz, que nós somos mesmo pecadores. E que nós somos carentes. E nós precisamos de salvação. É por isso que a nossa teologia wesleyana enfatiza tanto que a gente não vive só sobre o ato pecaminoso, mas que um poder de pecado opera nesse mundo. E nós não podemos estar distraídos sobre isso, porque a nossa natureza caótica vai concorrer para esse estado de pecado. E a gente deve lembrar que sempre o barro é pesado, mas o vento que há dentro dele é que lhe dá leveza. É por causa do vento que há dentro de nós que o Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e terão asas como águias. Porque a gente não deve viver pelo peso do barro, mas pela leveza do vento. Amados irmãos e irmãs, esse entendimento também nos assegura de uma necessidade última que às vezes a igreja do Senhor hoje tem esquecido: a remissão do corpo no dia da ressurreição. Assim diz o apóstolo: assim também será a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, barro, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O que é uma alma vivente? É a nefesh kai. É o barro com o sopro do Espírito dentro. Mas aquele que há de vir, esse Adão último, que já veio revelado em Jesus, Espírito vivificante, é aquele que não apenas está dentro do barro, mas que transforma a natureza do barro.
Somos hoje ainda a alma vivente. Aguardamos a plenitude daquele que é o Espírito vivificante. E lutamos. Recebemos a vida e necessitamos daquele que a gera. Só Ele pode transformar uma coisa em outra. Esse é o fruto e o poder da graça de Deus e não de nós mesmos. Sendo um barro original e meio caótico, a gente é convidado a ter uma disposição única diante daquele que é o oleiro, que nos moldou no primeiro dia e que continua tentando levar-nos à nossa melhor forma. O nosso oleiro supremo, Ele quer nos levar à nossa melhor forma. Sabe qual é essa? A imagem de Deus. E para isso nós precisamos, amados irmãos e irmãs, continuarmos a ser moldáveis. Com esse tema em mente, nós podemos aceitar que muitas coisas nós não podemos controlar. E esse último quinquênio nos mostrou exatamente isso. Eu trago a imagem do barro e do caos primordial para também nos colocar na disposição da dependência de Deus. Reconhecer que nós estamos imersos num caos por natureza, porque esse mundo jaz no maligno e é cheio de pecado, conforme os autores bíblicos, não é para levar a gente ao desespero. É justamente ao contrário, para nos levar à esperança. Porque se não podemos fazer nada por nós mesmos, nós temos aquele que pode. Pois Deus continua pairando por sobre as águas. Ele paira por sobre o abismo. Às vezes a gente se ilude com falsas sensações de segurança. E o mundo hoje, o cenário do mundo hoje nos mostra claramente que às vezes a gente está sempre esperando. E a vida da gente acontece isso. Quantos planos nós adiamos esperando o melhor momento? Quantas coisas a gente deixa? Quando melhorar? Quando tranquilizar? Quando eu conseguir isso? Quando eu conseguir aquilo? E nós vamos adiando. E às vezes passamos a vida inteira sem realizar as coisas. Porque o melhor momento nunca chega. Porque nós estamos confiando que esse melhor momento é fruto nosso e não da graça de Deus. Mas nós podemos, como igreja do Senhor, nos rever. E como cristãos e cristãs, podemos reaprender a fé e a dependência. Podemos abrir mão de muitas certezas que nós temos. Às vezes, coisas que hoje ainda nos modelam, para nós entrarmos na moldagem do Senhor. Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer com a gente. Porque Ele nos molda, não é segundo o que a gente quer, não é segundo o que a gente imagina, mas é como bem lhe pareceu. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós chegamos a esse concílio, pensando não apenas nas realizações que a gente teve, e não apenas nos desafios que nós enfrentamos, mas especialmente, podemos chegar diante do Senhor dizendo, vivemos o caos primordial de novo, e fomos amassados, moldados. Em alguns momentos nos angustiamos, nos desesperamos. Em alguns momentos pensamos que estávamos despedaçados, mas eis que Deus continua renovando a sua criação. Deus continua trabalhando pelo novo céu e pela nova terra. E com Ele nós podemos aprender. Porque o conhecimento do Senhor é para que nós possamos depender dEle. E uma igreja que depende do Senhor pode atravessar qualquer caos, sabendo que quando ela olha para cima, ela vai se deparar com Deus que paira sobre as águas. E se nós estendemos a nossa mão, como Pedro fez quando o caos o envolveu, e clamarmos e dissermos, Senhor, ajuda-nos, a mão dele está estendida para nos colocar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que seja essa a esperança que nos mova, e que seja essa a disposição nossa desse concílio. Quando o caos nos envolver, possamos clamar ao Senhor, porque a primeira coisa que Deus vai dizer é, haja luz. Ele nos iluminará e nos mostrará o caminho pelo qual nós devemos andar. E aquele que anda no caminho do Senhor, e que se deixa moldar pelo Senhor, é aquele que vê a renovação, que aquelas pessoas endurecidas talvez nunca experimentem. Deixe-se moldar pelo Senhor, que Deus transforme e renove a nossa 8ª região eclesiástica. Amém, amém. Vamos colocar de pé e vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Eu quero interceder por você, pela sua igreja. Quero agradecer ao Senhor porque Ele trouxe você aqui em segurança. A janta estava boa,
Oh, glória! Né? A Janta fez a gente lembrar do projeto Uma Semana para Jesus, né? Renovar a gente aí. E a gente vai viver esses dias sendo alimentados e modelados pelo Senhor nosso Deus. Pai amado, Deus querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Quero colocar diante do Senhor a tua igreja. Quero pedir a ti, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça nesses dias. Renove nossas forças, guarda nossa saúde. Dá-nos, ó Deus, noites de repouso e dias de trabalho intenso. Que a voz do Senhor paire por sobre toda confusão e caos que porventura ainda nos aflige. Todas as preocupações que ainda temos. E tu sabes que muitas são verdadeiras, Senhor, mas não são maiores do que a tua graça. Então o Senhor pode nos ajudar e pode nos modelar. Nós nos colocamos nas tuas mãos aqui nessa noite. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre a família de cada um de nós que ficou lá em nossas casas, pelas nossas igrejas, pelas outras atividades que deixamos para estar aqui. Que o Senhor cuide de todas as coisas enquanto nós aqui estamos e cuide de nós. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, com as melhores coisas para vivermos o novo do Senhor a partir do próximo biênio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.